Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui inspirada para falar a respeito da energia e do comportamento condicionados, né? A inspiração veio assim numa série de conversas que eu tive com uma pessoa muito querida, uma amiga muito querida, onde a gente estava falando de relacionamento e tudo que envolve assim relacionamento, né? E até também por conta do último vídeo que eu gravei falando das paixões, dos relacionamentos amorosos, né? Apesar de que a energia condicionada, né, o comportamento condicionado não tem só a ver com os relacionamentos amorosos, né? Mas como eu disse no vídeo anterior, eu acredito assim que os relacionamentos amorosos são muito intensos porque a gente entra em contato com várias questões nossas aqui, né? Então, e também é diferente, né? Por exemplo, mesmo na relação de mãe e filho, né? Talvez eu tenha, quando meu filho começar a sair com alguém, sei lá, talvez eu tenha um pouco de ciúmes dele por ser mãe e por, né, sei lá, de repente ele tá se relacionando com alguém, mas não seria o mesmo ciúmes que eu teria, por exemplo, se eu tivesse um relacionamento amoroso e esse alguém tivesse um relacionamento com uma terceira pessoa. Então, assim, no relacionamento amoroso a gente entra em contato com esse tipo de questão, né, com ciúmes, entra em contato e tem que lidar com a nossa sexualidade, geralmente, né, o relacionamento é com uma pessoa do sexo oposto, ou seja, a gente entra em contato também com esse conflito do masculino e do feminino, né? E também no relacionamento amoroso a gente acaba se relacionando com a família da pessoa, diferente de um relacionamento de amizade, por exemplo, que a gente não tem ciúme do amigo, se o amigo sai com uma outra pessoa, ou se ele se diverte, né, com uma outra pessoa, ou e também se a gente não se der bem com a família do amigo, parece que tanto faz. Agora, se for num relacionamento amoroso, parece que o negócio fica mais intenso, né? Mas enfim, esse vídeo não é especificamente para falar de relacionamentos amorosos, mas eu queria falar assim de como a gente, algumas nuances, alguns sinais de que a gente está com a energia totalmente condicionada, né? Então, isso eu já falei bastante aqui, né? Serve tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Então, assim, a gente encontrar alguém ou ter um relacionamento com alguém, seja de amizade, seja, né, um vínculo de trabalho, e a gente acaba, tem muita vontade de entregar, né, condicionar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade a essa pessoa, né? Então a gente fica, ai, nossa, agora que eu tenho essa pessoa, eu sou tão feliz, ou a gente fica, putz, agora que essa pessoa foi embora da minha vida, eu sou tão triste, né? Então condicionar nesse sentido. E por outro lado, condicionar também o nosso comportamento. A gente esquece que todo e qualquer relacionamento, independente da natureza desse relacionamento, é uma dança, né? E a gente muitas vezes acha que numa dança existe uma pessoa que conduz e aquela que segue os passos. Mas essa dança, assim, onde um segue o passo do outro, né? Não é uma dança fluida, natural. E uma dança fluida, natural é onde os dois dançam juntos, né? Onde cada um traz o seu passo e traz a sua impressão, né? Imprime a sua expressão dentro daquela dança. E aí, nesse sentido, assim, muitas vezes a gente fica na expectativa de que o outro dê algum tipo de passo. Então, se mandou uma mensagem, eu também mando uma mensagem. Se ficou chateada comigo porque eu não convidei para uma festa, eu também não vou falar nada, não vou... E aí a gente fica muito nessa, assim, de observar o comportamento do outro e condicionar o nosso próprio comportamento de acordo com aquilo que o outro traz, né? Como se fosse quase uma reação. Então eu reajo dependendo daquilo que a outra pessoa faz. E isso, assim, mostra que isso é a superfície, né? Eu já falei antes também no vídeo falando a respeito de comportamento, para a gente ir além do comportamento. Então, o comportamento é a superfície, o fato de que a gente espera o outro dar um passo, fazer um movimento para que a gente reaja condicionado a esse movimento do outro. Mas o que está por trás disso é toda a nossa energia condicionada e a gente não percebe, né? A gente começa a se relacionar com as pessoas, a gente dorme e torna aquela pessoa causal, ou seja, faz com que aquela pessoa tenha o poder de mudar o nosso estado interno. No fundo, aquela pessoa nunca teve esse poder de mudar o nosso estado interno, mas a gente não consegue perceber isso. A gente acha mesmo que dependendo do que a pessoa faz, eu fico chateado mesmo, eu fico triste, eu fico, né?
E aí, assim, a gente esquece, né? Esquece que, acima de tudo, nós somos seres independentes nesse sentido, né? E outra coisa que eu queria trazer assim para reflexão, que foi algo que surgiu na conversa com essa minha amiga, é que muitas vezes a gente, para se encaixar num relacionamento, ou que a gente acha que precisa fazer para se encaixar nesse relacionamento, a gente começa a se podar, né? E aí a gente dá muito espaço para o movimento, para nós mesmos. Então, nós mesmos, né? Eu falei do pouco, quando a gente tenta restringir o movimento do outro, mas tem também esse movimento de restringir o próprio movimento, né? De achar que determinadas coisas não cabem mais dentro daquele relacionamento. E aí chega um ponto que o nosso movimento está tão restrito por conta das imposições que a gente faz na tentativa de tentar se encaixar naquele relacionamento, que quando a gente percebe, a gente está numa cerca, assim, num estábulo, né? Muito fechado, muito limitado, muito restrito. E aí o que acontece geralmente é que, se nós nos tratamos dessa maneira, como bichinhos que devem ficar muito restritos ali, comprimidos dentro das possibilidades daquilo que a gente pode manifestar, automaticamente a gente vai manifestar isso com as outras pessoas, e principalmente com quem a gente se relaciona e para o qual, assim, e cujo relacionamento, né, a gente condicionou o nosso comportamento, ou seja, a gente condiciona o nosso comportamento a fim de manter aquele relacionamento, e obviamente a gente também vai exigir que a pessoa faça isso, que ela tenha certo tipo de comportamento para que aquele relacionamento flua harmonicamente, né? E nesse sentido, assim, eu acho muito importante que a gente comece a descobrir a nossa individualidade, não porque a gente é autocentrado e quer, nossa, exercer ali a individualidade, mas para que a gente tenha, mais uma vez, né, para que a gente seja honesto e sincero com aquilo que a gente sente e pensa, para que nenhuma parte do conteúdo da nossa mente passe oculto, para que a gente não se perca nesse conteúdo da mente e acredite que tem alguma parte que a gente precisa ocultar. Certo? Então era essa reflexão que eu queria trazer hoje para vocês, para a gente começar a identificar quando que a gente começou a condicionar o nosso comportamento, condicionar a nossa energia, e para que nós sejamos seres cada vez mais livres, porque quanto mais livres nós formos, mais livres nós deixaremos todas aquelas pessoas que nós dizemos amar, né? E assim, né, a gente pode atuar num mundo mais fluido, mais harmônico, mais livre, mais feliz. Então era essa reflexão que eu queria trazer hoje para vocês, gente. Super, super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê.